Olá, leitores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim contar sobre tudo aquilo que eu li no mês de fevereiro. Fevereiro foi um caos, foi um mês curto, teve carnaval, teve emergência dentária, teve muitas alergias, como vocês podem ver no meu rosto, mas eu consegui ler muita coisa bacana e vou contar tudo pra vocês. Então, vamos lá! Comecei o mês lendo 2 livros mais focados em arte, que é um assunto que me interessa muito. Eu, de fato, admiro demais as pessoas que têm o dom aí da ilustração, da pintura, né, que praticam isso sempre, que colocam a sua arte aí no mundo. Então, eu comecei o mês lendo The Heartstopper Yearbook, da Alice Oseman. Se eu não me engano, esse livro saiu em português com o título de Almanac Heartstopper, onde a gente vai ter um pouco mais aí da história da Alice, desde quando ela criou esses personagens, desde quando ela começou a ilustrar e também como ela foi se desenvolvendo à medida que os anos passavam, né? O seu traço, a sua pintura. É muito bacana comparar as artes iniciais e as artes que a gente tem hoje em dia em Heartstopper, que é uma história que eu sempre enalteço, do Charlie e do Nick, 2 colegas de escola que acabam se apaixonando. E é muito bacana porque a gente vai ter aí um perfil de cada um deles, vai saber mais detalhes da vida deles e também, né, dos outros personagens, dos seus amigos e por aí vai. E também nós teremos a chance de ver alguns quadrinhos novos, que nunca foram mostrados antes, e até mesmo algumas artes que a autora fez ali em desafios, em que ela misturava um universo com o outro, e foi muito bacana, eu amei a experiência, então foi muito legal poder mergulhar de novo nesse universo, saber um pouco mais da arte da Alice Oseman, das inspirações, de como esses personagens ganharam vida, e eu acabei dando pra ele 4 estrelas. Logo depois disso, eu li The Art of Junji Ito Twisted Visions. Gente, esse livraço aqui é um livro também de arte feito para celebrar os 30 anos de Junji Ito como um artista. Então, a gente vai ter, sim, em grandes quadros, muito da arte dele. Então, a gente vai começar com clássicos como Tomie, como Uzumaki, Gyo. E aí a gente vai também para quadros de coletâneas. A gente vai também ver artes que foram expostas em galerias e que são inéditas. Tem algumas que ele fez para esse próprio livro. A gente também tem ilustrações que ele fez para CDs, para DVDs, para merchandising. Então, isso é muito bacana, porque a gente tem de tudo um pouco. E aí, mais pro final, a gente tem uma entrevista com o Junji Ito, focada na sua arte, onde ele vai falar das suas inspirações, das suas aspirações, de como ele gosta de criar, de onde vêm as suas ideias, de como ele acabou criando o seu próprio estilo, que ficou assim, tão marcado, né, como sendo a arte bizarra do Junji Ito. E também é muito interessante porque a gente tem uma parte separada, onde a gente vai ver um pouco mais dele falando sobre cada um dos quadros que a gente encontra aqui. Então ele vai falar de que técnica ele utilizou, quais os materiais que ele usou, como que a ideia que ele tinha era, como saiu, sabe? Se ele gostou do resultado, se ele não gostou, se ele refez. Então, isso é muito bacana. Então, eu acho que se você gosta de arte e se você gosta de Junji Ito, esse livro é uma ótima pedida. Acabei dando pra ele 4 estrelas e meia. Depois disso, eu li a coletânea Her Body and Other Parties, Corpo Dela e Outras Farras, da Carmen Maria Machado. Não entrarei em muitos detalhes, porque já tem vídeo aqui no canal, em que eu fiz uma resenha falando de cada um dos 8 contos que a gente encontra aqui. Vou deixar tanto nos cards quanto na descrição, se você quiser conferir. Mas aqui a gente tem basicamente a Carmen Maria Machado, que é uma autora que eu amo, escrevendo sobre, principalmente, o corpo da mulher e o que a gente enfrenta diariamente, né, com os nossos corpos. Então a gente tem histórias mais voltadas para a realidade, a gente tem outras de fantasia, outras de terror, mas todas focando na violência que a mulher enfrenta. Eu amei esse livro, eu acabei dando para ele 4 estrelas, só porque tem um ou outro conto que eu achei, assim, que não me impactaram tanto, mas aqui, por exemplo, tem uma das melhores histórias que eu já li na vida, que é o 8 Bites, 8 Mordidas, e foi, assim, maravilhoso ter essa experiência com a Carmen Maria Machado, mesmo com tantos gatilhos que a gente encontra aqui, eu achei que foi um livro, assim, sensacional.
Para o projeto Lendo Christie, eu li Um Acidente e Outras Histórias. Esse é um livro de contos, a gente tem 9 contos aqui, e foi, assim, muito bacana a experiência que eu tive. Geralmente eu curto livros de contos da Agatha, mas é aquilo, né, gente? Uma coletânea sempre tem aqueles contos que a gente gosta mais, outros que a gente gosta menos, e nesse caso, desses 9 contos, eu preciso dizer que alguns aqui eu gostei mais, como, por exemplo, O Chalé do Rouxinol, A Aventura de Anthony Eastwood e No Fundo do Espelho. Foram aí 3 histórias que iam mais pro lado que misturava o romance com o mistério, que é uma coisa que a Agatha sabe fazer muito bem. O Mistério da Regata foi um conto que me surpreendeu, porque mesmo que ele não é tão incrível assim, ele foi muito divertido e ele tem aqui a participação do detetive Parker Pyne. Miss Marple conta uma história, tem aqui, né, a nossa velhinha observadora Miss Marple, que consegue descobrir ali a respeito de um roubo simplesmente sem sair da sua cadeira, e um acidente, que é o que dá nome, né, a essa coletânea, é o meu conto favorito aqui, eu acho, porque a gente tem a história de um ex-investigador que chega uma mulher ali na cidade onde ele mora, e ele jura que ele já viu essa mulher em algum jornal como uma assassina. E aí ele quer provar pra todo mundo que ele tá certo, porque ninguém acredita nele. E é, assim, assustador. Eu amo essa história. Então, no geral, foi uma ótima experiência. Tem aqui algumas histórias que eu não curti muito. Tinham ali elementos muito Deus Ex Machina que a Agatha coloca. Mas, no geral, foi uma leitura fluida. Eu curti a maior parte dos contos. E é por isso que eu acabei dando pra ele 4 estrelas. Não me estenderei para falar do livro do Projeto Murakami. Por quê? Porque eu li o primeiro livro da trilogia 1Q84, mas eu farei depois uma resenha especial sobre a trilogia inteira. Por enquanto, vai sair aqui no canal o vlog de leitura de cada um desses livros e como eu fui me sentindo, né, lendo essa trilogia do Murakami. Mas eu posso dizer que, por enquanto, é uma história muito simples, muito bacana, onde a gente vai ter 2 narrativas que se alternam. Um entre uma protagonista, a Umami, que na verdade é uma assassina, que ela não mata sem propósito, ela tem um motivo especial. E do outro lado a gente tem o Tengo, que na verdade é um professor de matemática, mas ele ama escrever, e aí calha de ele ter que reescrever Crisálida de Ar, que é aí um livro que uma jovem de 17 anos escreveu, e de alguma forma essas histórias estão conectadas, e a gente vai começar a ver muita influência de George Orwell e 1984 nessa história, principalmente porque a gente vai ter questão de controle de massa, de grupos extremistas, a gente vai ter uma questão mais totalitária, e a gente vai ver aqui os equivalentes do Grande Irmão. Então, até agora, eu tô gostando bastante dessa aventura. Depois, eu li o segundo volume de Hotel. Gente, o primeiro volume eu já tinha encontrado, assim, aleatoriamente no Kindle Unlimited, e eu achei interessante a HQ, falei, vou dar uma chance, e gostei, onde a gente conhece o Pierrot Courts, que na verdade é ali um motel de beira de estrada, que aparece na beira da Rota 66, mas só quando ele quer. Por quê? Porque ele é bem infernal. Então, no primeiro volume, a gente teve ali cada capítulo focado em um quarto e um hóspede, e isso continua aqui, o que eu achei bem interessante, mas dessa vez tudo tá mais conectado. A gente vai saber um pouco mais desse hotel, o que existe dentro dele e fora dele, e eu adorei como tudo foi se desenvolvendo. Eu achei que a história do John Lees foi incrível, foi assustadora, me deu pesadelos, e eu achei que as ilustrações do Talajik foram, assim, sensacionais, deram um tom, sabe, trouxeram todo esse horror tão, assim, maravilhoso e insólito pra gente. Então, por enquanto, não temos notícias de mais volumes, mas eu acho que a beleza de Hotel é isso, que você pode sempre contar novas histórias, ou você pode encerrar por aqui e tá tudo bem. Mas eu amei a minha estadia no Pierrot Courts, foi incrível, foi assustadora, foi de dar arrepios, de vez em quando eu me via torcendo por personagens bonzinhos, até por personagens ali que você vê que são vilanescos, que são criaturas, mas tudo ali é muito bem mostrado, todo o terror que a gente tem ali é muito bem encaixado, nada fica meio solto, a gente consegue entender o que é esse hotel. Então eu acabei dando pra ele 5 estrelas.
hora de falar sobre o projeto Um Ano Mangá, em que, né, estou lendo Attack on Titan do Hajime Yazama. E, gente, eu estou amando cada vez mais essa história. Eu li os volumes 4, 5 e 6 e vou falar aí por cima o que eu achei. O quarto volume, ele foi provavelmente o melhor volume que eu li até agora. Por quê? Porque a gente tem aqui uma volta ao passado, onde a gente vai ver os nossos protagonistas, né, o Eren, a Mikasa e o Armin, aprendi que o nome deles é assim, que, né, são amigos desde criança e que acabam entrando ali, né, num regimento para fazer um treinamento todo para fazer parte do exército. E então, até esse momento, a gente viu, né, o presente, o que tá acontecendo. E aí, de repente, a gente vai ao passado e vai ver mais os personagens durante o treinamento. Vai conhecer muito mais deles, vai ver as suas forças, as suas fraquezas. E a construção aqui é maravilhosa, porque a gente já tinha passado por esses personagens, mas não desse jeito, sabe? Aqui a gente veio uma profundidade maior em cada um deles, e aí, de repente, sabe, o Hajime, ele traz de volta tudo para o presente, e essa parte da história é extremamente melancólica, e eu adorei. Eu amei como ele conseguiu mexer com os sentimentos do leitor. Então, eu gostei bastante disso. O quinto volume, a gente vai ver mais de outros grupos que a gente não conhecia. Além das 3 divisões ali do exército que a gente conhece, a gente vai ver ali dentro dos muros onde fica a alta hierarquia. Então, a gente tem os aristocratas, a gente tem a igreja, a gente tem os conservadores, e de repente vai ter um julgamento pra decidir, sabe, quem que vai tomar conta do Eren, depois que se descobre que ele tem uma natureza ali dúbia, ao mesmo tempo, né, cada um ali querendo colocar o seu input, cada um querendo falar o que acha que deve fazer, cada um tendo a sua ideia, quando de repente nós teremos o protagonismo de Levi, que, meu Deus, eu amo esse personagem. Ele tinha aparecido muito rapidamente num trechinho de uma história isolada, e ele é basicamente ali o líder, né, o capitão da divisão de reconhecimento. Então ele vai mostrar por que o Eren deveria fazer parte da divisão de reconhecimento, o que o Eren, na verdade, sempre aspirou na sua vida, né? Ele sempre quis fazer parte dessa divisão. Então aí a gente vai pro próximo, que é o 6º volume. E, gente, esse daqui explodiu minha cabeça, porque cada um dos personagens que a gente foi conhecendo, que estavam treinando no exército, eles vão escolher para qual ramo ali do exército eles irão. E a gente vai ter a divisão de reconhecimento indo para fora das muralhas e levando não apenas o Eren, mas também os novos recrutas, as novas pessoas que acabaram, né, se juntando a essa parte do exército. E o que era para ser, né, algo pacífico e tranquilo, só para eles mostrarem basicamente como que isso acontece, né, como que eles fazem, como que é a vida deles ali fora da muralha, explorando o território dos titãs e tudo mais, vai aparecer uma titã, que já é raro, porque não existem quase mulheres titãs. Ela é enorme, ágil, inteligente. E aí todo mundo começa a pensar que tem alguma coisa muito errada. Por quê? Porque ela protege os lugares mais vulneráveis, ela não está matando ali as pessoas, a não ser que entrem, né, na frente dela e tentem pará-la, e ela está em busca do Eren. Ninguém sabe por quê, mas você termina querendo já pular pro 7º volume. Eu sinto que o Isayama, ele começou a finalmente solidificar o seu traço, entender como ele desenha, como ele ilustra e como ele quer passar isso pra gente. As expressões dos personagens sempre foi algo que eu gostei, mas até mesmo aqui, né, mais profundo, né, os cenários, eu tô gostando mais. Eu acho que eu fiquei tão entretida ali, tanto em saber mais, né, de questões políticas da história, mas também de ter toda essa ação ali de última hora e também muita melancolia lá no 4º volume, que talvez eu não tenha nem prestado tanto atenção assim na arte. E eu acho que isso mostra como o grande trunfo, né, do Hajime é exatamente a questão de construir uma história que nunca para de nos surpreender. Sério, eu adorei. 4º volume eu dei pra ele 4 estrelas e meia. O 5º volume eu dei pra ele 4 estrelas. E o 6º volume eu também dei 4 estrelas e meia. E aí, eu li a adaptação para quadrinhos de Enola Holmes, em que a gente vai ter aqui, né, a personagem e as histórias da Nancy Springer sendo adaptadas pela Serena Blasco nessa forma, né, de HQ. E assim, gente, eu já conheci Enola Holmes por conta do filme da Netflix, eu só assisti o primeiro, mas eu gostei bastante, onde a gente tem essa garota de 14 anos, que é uma meia-irmã, né, do Sherlock Holmes e do Mycroft, e a mãe dela desaparece na véspera do seu aniversário de 14 anos,
anos, e de repente ela decide, né, chamar os irmãos pra tentar descobrir o que aconteceu, só que o Mycroft insiste em colocar ela em uma escola para mulheres, sabe, pra ela aprender a dançar e a ter postura e a usar vestidos e a se comportar e ter etiquetas e se tornar aí uma esposa perfeita, né, porque ele não gosta de que a mãe dele sempre foi muito livre, sempre teve ideias progressivas, sabe, sempre deixou a Enola fazer o que ela gostava, e aí a Enola decide fugir de casa, ir para Londres e ela mesma procurar a mãe. Só que, enquanto isso, muitos mistérios vão surgindo ali no seu caminho e ela decide investigar e consegue resolver cada um deles. Então, das 6 histórias que a Nancy Springer escreveu, aqui nessa adaptação a gente tem 3. A gente tem o caso do Marquês desaparecido, em que um garoto, né, que é um Marquês, ele de repente some, acham que ele fugiu, a Enola é que vai tentar aí fazer o máximo pra encontrá-lo e descobrir o que realmente aconteceu. A gente tem, né, o caso da Senhorita Canhota, em que uma moça que está apaixonada por um rapaz acaba sumindo, a família acha que eles fugiram pra casar, mas esse rapaz não tem nada a ver com isso, sabe, não sabe onde ela está, e também vai caber aqui a Enola pra tentar descobrir, né, e trazer de volta pra família essa jovem senhorita, né, que é chamada de Senhorita Canhota porque ela faz desenhos de uma certa forma com a mão direita e outros com a mão esquerda, e isso vai ser importante no caso. E também nós temos o caso dos buquês bizarros, em que de repente o Dr. Watson, grande amigo aí do Sherlock Holmes, acaba desaparecendo e a esposa dele não sabe mais o que fazer, e a Enola tenta ajudar e descobre que essa mulher está recebendo ali vários buquês. E durante a história, a gente vai vendo que a Enola sempre foi muito próxima da questão da botânica, principalmente porque a sua mãe sempre gostou muito de plantas. Então a gente acaba descobrindo que existe uma linguagem para cada tipo de flor. A gente vai vendo vários enigmas aqui que vão sendo explicados pra gente. E é a partir disso que a Enola vai tentar descobrir aonde está o Dr. Watson. Gente, eu gostei bastante. Eu posso dizer que as histórias em si nem sempre tinham resoluções incríveis e maravilhosas, mas eu amei a personagem da Enola, sabe? Ela é uma garota aí de 14 anos, livre, que quer ser do seu jeito, que ama o jeito que ela não quer mudar, ela só quer poder ter a chance, sabe, de conhecer mais do mundo, de fazer as coisas, de resolver mistérios, sabe, que são coisas que ela gosta. Então, a gente tem aqui muitas questões a respeito da burguesia, da aristocracia, a gente tem aqui questões de saúde mental, a gente vê muito de questões progressivas, principalmente a respeito do feminismo, né, a Enola, ela é muito feminista, ela é uma personagem feminista, que ela luta contra, né, o sexismo que existe, né, principalmente, né, naquela época ali, em que a mulher tinha que ser de uma determinada maneira. Hoje tá melhor, mas assim, ainda somos escravas de alguns estereótipos, algumas regras impostas pela sociedade. Mas eu adorei saber mais da Enola. Posso dizer que o que eu mais gostei aqui, gente, foi as ilustrações. A Serena Blasco foi a primeira vez que eu vi qualquer coisa dela, e a arte dessa mulher é perfeita. É algo mais cartunesco, com traços assim mais leves, que parece que são ilustrações daqueles livros mais infantis, mas existe uma pintura que é de aquarela, que faz com que cada quadro seja assim perfeito, sabe? Que você queira pendurar na sua parede. Eu amei, é o meu estilo, então eu adorei. Eu gostei muito da personagem da Enola, eu gostei das mensagens que ela traz e eu gostei dos mistérios que ela vai resolvendo, mas realmente, assim, o foco aqui pra mim foi a arte da Blasco, foi assim, meu Deus, eu quero, assim, ler tudo que ela já criou, porque que maravilha. Eu acabei dando pra ele 4 estrelas. E, gente, como é de costume, o último livro que eu falo aqui é o melhor livro que eu li no mês, e que nesse caso é o melhor livro que eu li esse ano até agora, porque é o único livro que foi 5 estrelas favoritado. Daisy Jones and the Six. Daisy Jones and the Six, da Taylor Jenkins Reid. Gente, que maravilha. Já trouxe uma resenha aqui, falei sobre o livro, falei sobre literatura comparada, porque muita gente compara, né, principalmente com Evelyn Hugo, também da Taylor Jenkins Reid, já que os dois são livros em que a gente tem ali uma biógrafa escrevendo, né, uma história de alguém que trouxe aí um grande peso para uma certa indústria, né, no caso de Evelyn Hugo do cinema, e aqui, né, em Daisy Jones da música, e aqui
a gente vai ver a história dessa banda The Six, né, liderada pelo Billy Dunne, que junta ali, né, seu irmão e mais 4 amigos e cria essa banda. E essa banda não é, assim, um grande sucesso. Por outro lado, a gente tem uma protagonista, a Daisy Jones, que é uma garota que ela é extremamente talentosa, ela compõe, ela canta, só que o que aconteceu é que ela sempre foi muito negligenciada pelos pais. Então, ela acabou se voltando ali pro vício de bebidas, drogas, remédios, pra poder preencher esse vazio que ela tinha. E de repente o empresário vai ter a ideia de juntar Daisy Jones e The Six. Eles criam assim um álbum que é explosivo, que no caso é ele. Aurora. Sim, gente, eu amei tanto Daisy Jones que eu comprei o álbum, comprei o vinil e, né, estou acompanhando a série. Só posso dizer isso. O mais interessante aqui é você ver o relacionamento dos personagens. Por que que essa banda, que fez tanto sucesso ali nos anos 70, com um disco, de repente, depois disso, cada um foi pro seu lado. A banda acabou, a parceria acabou e ninguém sabe por quê. Tem muito a ver, né, com as questões pessoais que a gente tinha ali, né, no backstage, né, por trás de tudo. E, gente, eu adorei esse livro. Eu acho que a escrita é simples, eu acho que a gente tem muito de questões necessárias, de pautas que precisam ser, né, sempre mencionadas. Eu acho que a Taylor Jenkins Reid faz um ótimo trabalho nisso, de expor, por exemplo, a podridão, né, que tem na indústria da música, em questões aí, né, de feminismo, em questão de como a mulher é objetificada, e em como o homem, né, ele pode ser arrogante, ele pode ficar bravo e a mulher não. E a gente vai tendo isso aqui, principalmente nessas figuras que são tão opostas e complementares do Billy e da Daisy, né? Porque o Billy, ele é um cara que ele fez coisas horríveis e que ele se vê como um herói, como um mártir. E a Daisy, não, a Daisy, ela também fez coisas horríveis, ela também é egoísta, ela também é arrogante, assim como ele, mas ela assume isso, sabe? Ela assume toda a culpa, mas ele não. Então, assim, foi um livro que me despertou muitos sentimentos, eu fiquei com muita raiva do Billy e eu fiquei completamente apaixonada pela Daisy, e eu acho que o maior dom da Taylor Jenkins Reid é em construir personagens. Cada uma dessas pessoas que a gente vai conhecendo aqui, dessa banda, ou que de alguma forma estão conectados, né, com ela, a gente sente que conhece aquela pessoa. A gente termina o livro e a gente quer saber mais sobre a Daisy Jones, a gente quer saber mais sobre, né, a separação desse grupo, a gente quer poder ouvir o Aurora, sabe? Então, a gente sente que foi ali algo verdadeiro, que aquelas pessoas são reais. Então, eu amei Daisy Jones and the Six. Eu não sou uma daquelas pessoas que fica, se eu gosto de Evelyn Hugo, eu não gosto de Daisy Jones, se eu gosto de Daisy Jones, eu não gosto de Evelyn Hugo. Não. Os dois são incríveis, são maravilhosos, falam de pautas importantes, constroem personagens incríveis, mesmo que às vezes odiosos, sabe? A gente vai perceber que eles são pessoas reais, com várias camadas, e, ai gente, eu amei aqui conhecer essa banda, o relacionamento entre eles, o que deu certo, o que não deu certo. Gente, sério, foi um 5 estrelas favoritado, tem tudo pra ser aí um favorito do ano, Daisy Jones and the Six. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que o vídeo e o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi a sua melhor leitura do mês de fevereiro. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito. E aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.